Bom, pessoal, e finalmente chegamos às variáveis da conta Pro, que a gente vai trazer todos os recursos disponíveis ali, a gente vai trazer alguns exemplos de como a gente aplica isso. Então, bora para o Figma, que eu vou mostrar para vocês. Aqui eu trouxe basicamente só um template para a gente conseguir criar nossos exemplos. Eu trouxe algumas corzinhas aqui para facilitar o nosso trabalho, mas a gente montou aqui, eu coloquei um logo, inclusive eu deixei até alguns logos para a gente, como se fosse simular mudanças ali de clientes. Eu coloquei um texto aqui, coloquei um input, coloquei um botão. Então, o que que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer, a gente vai fazer um exemplo de como a gente faz com as variáveis a parte do estilo de light e dark. Mas a primeira coisa que a gente vai fazer é criar nossas variáveis. Existem várias maneiras de como a gente organiza esse tipo de cor, esse tipo de comportamento. A gente pode criar um grupo de cores globais ali, que como se fosse só trazendo, esses são nossos cinzas, esses são nossas primárias, são secundários, e depois a gente fala, ó, essa cor cinza, que eu dei o nome de tal nome, ela vai ser para minha superfície de texto, essa vai ser só para minha superfície de background. Então, existem algumas organizações que a gente pode tratar aqui, que eu não vou entrar no mérito, até porque ia deixar a nossa aula muito complexa, sem ter todos esses conceitos de design system e tudo mais. Então eu vou no mais simples possível, aqui para a gente ter uma aula super dinâmica e fácil de entender. Então, a minha primeira cor, eu vou dar um nome nela de cor de texto. E ela vai ter uma cor de texto, que eu vou até pegar aqui, eu quero essa corzinha aqui que eu já tinha deixado pré-definida. E a minha cor de fundo, eu vou querer essa cor mais clarinha aqui. Inclusive eu até errei aqui na hora de colocar a variável. É uma variável de cor que eu preciso. Cor de fundo. E aí eu vou pegar essa corzinha aqui, que ela é o branco mesmo, né? Mas eu quero, na verdade, esse cinzinho aqui. Então aqui eu tenho duas variáveis de cor. A cor de texto e a cor de fundo. O que eu preciso fazer aqui agora? Eu tenho que aplicar essa cor de fundo aqui, cor de fundo, e tudo que for texto, eu vou aplicar a cor do meu texto, cor de texto. Tá vendo? Aqui também, cor de texto, cor de texto. Beleza? Está feito aqui uma primeira configuração aqui bem simples do que a gente vai fazer. Inclusive, deixa eu até tirar essa partezinha aqui que eu tinha colocado no filtro. Vai ficar mesmo esse quadradinho branco, não vai ter problema. Vou até deixar assim. Vou deixar um redondinho aqui. Na verdade, eu vou fazer esse redondinho aqui. Só dar uma... Pra gente ter os exemplos bem legais, gente. Só para vocês verem como que a gente vai fazer. Vamos imaginar que eu tenho aqui os logos e tenho essa forminha. O que vai acontecer? Eu já tenho os logos. E aí, tá, Felipe, como que eu transformo esse meu estilo dark em estilo light, né? Eu vou pegar aqui e a gente vai ter que criar os estilos do nosso estilo dark. A gente não colocou nenhum nome. Então aqui eu posso colocar que vai ser o estilo light. E eu vou vir aqui, olha, eu vou até dar uma esticada aqui na janelinha, vai ficar melhor pra gente. E vai ser o estilo dark. E aqui eu posso simplesmente inverter. Eu posso falar que essa cor de fundo agora fica essa cor escura, que a gente tinha determinado aqui. E a minha cor clara, que é a minha cor de texto. Então o dark é o quê? O fundo fica escuro e a fonte fica clara. Então é exatamente o que a gente está fazendo aqui. Eu estou falando que quando eu trocar os estilos aqui, a gente vai inverter. O que é fundo branco vai ficar escuro, o que é fonte clara vai ficar escuro e a gente vai inverter. A partir do momento que a gente fez isso, aí a gente tem mais de uma coluna ali dentro das nossas variáveis. Vocês vão ver que vai aparecer esse carinha aqui, ó. Trocar o modo da variável. Aqui a gente está usando a coleção 1. E, não sei se para vocês aqui está dando um probleminha aqui, ó. Então a gente tem as duas lights. A gente tem um light que a gente acabou de criar. E agora a gente tem o dark. Olha que legal. Ele já mudou. Porém, se vocês verem o meu texto aqui, ele era o texto que ficou branco. Eu posso simplesmente quebrar esse vínculo aqui.
e deixar ele aqui mesmo com essa cor. Mas o interessante era que tanto esse meu fundo aqui de input, ele também tivesse lá background de input no light e no dark. Então a gente deveria ter esse tipo de comportamento. Aqui eu estou deixando algo mais simplista, muito mais para a gente entender muito mais o conceito do que fazer uma superprodução aqui de todos os elementos sendo mudado. Inclusive, a gente mudou do light para o dark ali pela barra lateral, certo? Aqui, ó, light e dark. A gente pode deixar ele alto, e olha que legal. A gente pode vir aqui, criar uma seção, e a gente pode falar que tudo que entrar aqui nessa seção, ela vai ser dark. A gente não vai conseguir fazer isso agora, porque não tem nenhum objeto aqui dentro, mas eu posso vir aqui, ó, coloquei a minha tela aqui. A partir do momento que ele está aqui dentro, eu tenho variáveis aqui dentro da seção, eu consigo vir aqui e falar, toda vez que entrar aqui dentro, o layout vai virar dark. Se eu tirar, ele fica light. Por que que ele fica light? Porque eu deixei ele como alto. E o alto, ele usa o alto sempre como a primeira opção que foi criada. Se eu colocasse aqui fixado como light, mesmo que eu entrasse aqui dentro, ele não ia mudar para dark. Então vocês prestem atenção nessa configuração, porque às vezes fala, poxa, não funcionou comigo. Mas realmente não vai funcionar porque você precisa estar com o seu alto. Então tudo que ele entrar, ele vai assumir como se fosse o pai ali, mudando ele. Beleza? Então a gente falou um pouco sobre as variáveis de cor. E agora a gente vai tratar essa variável como se fosse uma outra agora, como se fosse a parte de bordas. Então, eu vou colocar aqui bordas. Vou colocar como radial. Então vocês vão entender que aqui nesse estilo dark, por exemplo, que fosse, sei lá, fosse estilo até da empresa, assim, que fosse empresa A, B. Inclusive, eu vou fazer isso numa outra coleção, que vai ser essa aqui. Coleção. E aí eu vou colocar como se fosse empresas. Então a gente tem o collection de... Eu vou até trocar o nome aqui para modos. E aqui eu vou colocar como empresa. E aqui que vai ter aqui nessa empresa? A gente vai ter o estilo de radial. Então todos os estilos de radial nessa empresa vão ser 16. Nessa outra que eu vou colocar aqui, eu vou criar agora, essa vai ser 16, essa vai ser bem 24, e essa eu vou criar uma terceira empresa que vai ser 0. Então a gente vai ser 3 empresas. Então a gente vai ter empresa 1, empresa 2 e empresa 3. Vamos imaginar que você tem produtos. Então vou dar até o exemplo ali. Uma empresa que tem muitas empresas dentro. Acho que todo mundo conhece o Itaú. O Itaú tem o Personalité, ele tem o Itaú normal, ele tem outros produtos dentro daquela empresa e às vezes tem identidades super diferentes. Então aqui você pode ter um design system para todo mundo e aí você cria as variáveis dependendo de qual empresa a pessoa está trabalhando. Então, vamos começar aqui, ó. Vou fechar, então eu já criei aqui radials, empresas. E aí, eu vou pegar tudo que tem radial aqui, esses botãozinhos, tá vendo? E eu vou colocar como radial. Então, aqui assumiu o radial. Aqui eu vou colocar que a gente vai mudar como só a variável de modo. E aqui eu vou colocar como se fosse a empresa. As empresas. Ou seja, aqui eu vou colocar a empresa 2 e aqui eu vou colocar a empresa 3. Vocês vão ver como que vai mudar. Empresa 3. Pô. E aí, o que vai acontecer? Eu vou trazer essa para cá. Ele já assumiu como dark, porque já estava como dark, né? Mas eu vou deixar como alto aqui. E eu posso vir aqui agora e falar que ele vai assumir o papel da empresa 2. Tá vendo que a empresa 2, ó, ele diminuiu um pouco, ó, se você for perceber, ó. Eu tô com ele mais arredondadinho, quando eu caio para cá, ele fica menos arredondadinho. E se eu trouxer para cá, ele vai ficar menos ainda, que eu vou trocar aqui o que ele está mexendo para mim. Posso vir aqui e trazer a empresa 3. Inclusive, ó, eu consigo trazer tanto Dark da empresa 3. Olha lá.
E aqui eu vou trazer ele aqui como light. Quer ver de novo? Para a gente ter mais comparação. Light. Então, olha que legal. Aqui eu tenho as variáveis da empresa 1, da empresa 3, que é totalmente quadrado, e da empresa 2, que é mais ou menos quadrado. Tá vendo? Então, só com as variáveis aqui, a gente já mudou o modo, a gente já mudou estilos de bordas, inclusive poderia ser outras coisas em relação ao espaçamento. Eu acho que a borda ela tá um senso melhor dos estilos. E agora, a gente vai fazer um exemplo como se fosse uma mudança de idiomas. Então, vamos imaginar que aqui eu já tenho o português, né? Então, eu vou criar uma variável de idiomas. Então, eu vou pegar uma coleção aqui, vou criar uma coleção nova sobre idiomas. E o que eu vou fazer aqui nesse? Eu vou trabalhar com strings. Por quê? Aqui eu vou ter o meu título e eu vou escrever exatamente o que está ali. Olá, mundo. Depois eu vou ter um outro string, que vai ser o meu subtítulo, que vai ser meu nome é Felício. Eu vou colocar só Felício aqui. Inclusive, aqui eu vou colocar só aqui, ó, subtítulo, só para vocês entenderem o que eu vou fazer. Aqui parece que eu estou escrevendo direto, né? Mas quando a gente põe a variável, aqui eu vou colocar outras coisas aqui. Vou colocar como um input de nome e um input de e-mail. E também vou colocar o botão principal. E para não ainda fazer mais coisas, depois eu faço isso aqui da parte de mudar aqui a parte das empresas. Então, aqui eu posso colocar que o idioma é português. Posso pôr até aquele esquema BTBR, sabe? BTBR, aqui eu colocar cadê? English, então eu vou colocar Hello World e my name is Felício. Aqui eu vou colocar como está seu nome, né? Seu nome, aqui eu vou colocar your name. E aqui também, seu e-mail e your e-mail. Aqui eu vou colocar o botão entrar e aqui eu vou colocar o botão login ou enter. E aí vocês vão ver também que agora que eu tenho as variáveis de texto, eu vou começar a colocar esses textos primeiro que ela seja usada na minha interface, né? Até porque aqui eu não coloquei nenhuma variável de texto aqui, né? Para eles. Então, eu vou vir aqui e vou colocar o texto Olá Mundo, ó, que ele já sumiu. E aí eu vou colocar aqui também o subtítulo. E aqui eu vou colocar o meu nome. Aqui não vai mudar porque ele já estava escrito, né? Então não vai dar muita diferença. E aqui eu vou colocar o entrar. Boa. E aí agora vamos lá fazer o exemplo do idioma. Aqui não vai acontecer nada, ele vai mexer nas bordas, porque peguei aquela configuração. Então ele vai continuar com a empresa 1. E agora eu quero que ele mude. Aqui. Não, coisa errada. Aqui. Eu quero que ele vá para o inglês quando ele entrar aqui. Olha que legal. Aqui eu vou colocar idioma. Idioma. Então, ó, eu tô com ele em português, entrei para cá, todas as variáveis mudaram para inglês, tá vendo? Olha que interessante. Então, pessoal, isso aqui é muito legal, assim, para você trabalhar. Então, a gente tem aqui... Vou até deixar só 3, que a 3 ela fica mais visível. E você pode, por exemplo, configurar isso de diversas maneiras. Por exemplo, aqui eu estou fazendo para mudar uma variável por vez, mas você poderia, por exemplo, usar essa seção, mudar para o estilo da empresa 3, mudar o idioma e deixar dark, sabe? Dá para a gente fazer um compiladão de tudo ali, dependendo das suas configurações. Beleza? E agora, eu vou colocar uma última variável aqui. Inclusive, eu vou pegar a variável das empresas e vou criar mais um texto aqui. Eu vou criar
uma variável de texto para colocar o nome da empresa, então o nome da empresa, que vai ser, essa aqui eu vou dar como quadrado, essa aqui eu vou dar como triângulo, até coloquei os logos pensando nisso, e o círculo. Então o nome da empresa vai mudar aqui embaixo para isso. E o endereço. Onde é o endereço dessas empresas? Ah, uma fica aqui em São Paulo, coloquei o estado aqui. Uma fica em Recife, e a outra fica no Paraná. Beleza? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou ter que começar a usar essas empresas. Inclusive, o meu nome de empresa, por coincidência, ele é o mesmo nome do que eu dei os estilos aqui. Então, eu posso vir aqui e falar que quando mudar os nomes, ele vai entrar certinho aqui o logo, espero eu. Acho que é a primeira vez que eu faço isso, mas eu acho que vai dar certo. Então, aqui primeiro eu vou pôr o nome da empresa. E aqui eu vou pôr o nome do endereço. E aí eu vou vir aqui na empresa 3, vamos ver o que vai acontecer aqui. Tcharam! Ó, mudou até o logo, gente. Olha que interessante. Tá vendo? Tcharam! Inclusive, uma coisa que eu acabei não fazendo, porque provavelmente cada empresa, está na empresa, né? Ela tem a sua cor principal. Cor principal. Aqui a da principal, a gente está usando esse azulzinho aqui. Eu posso falar que a próxima vai usar um verdinho. E a outra vai usar, pode ser um roxinho. E agora isso aqui vai ficar muito legal. Eu vou pegar aqui no estilos e vou falar para aqui. A cor que ele vai usar vai ser a cor principal da empresa. Olha o que vai acontecer quando eu mudar. Mudou cor, mudou fonte, mudou tudo. Vocês estão entendendo o poder disso aqui, gente? É muito legal. Muito legal. Eu vou sair duplicando e já vou deixar tudo bem legalzinho aqui pra gente ir colocando, ó. Dark. Aí eu vou trazer aqui, eu vou trazer a empresa 3. Vou duplicar aqui, vou trazer a empresa 2 também para vocês verem a diferença. A gente acabou trazendo a empresa 2. Inclusive não é aqui nem que eu quero mexer. Aqui. Empresa 2, para você. Olha lá. E olha que interessante, a gente está mudando também os logos, tá vendo? E agora a gente vai para os idiomas. A gente tem tanto o português quanto o inglês. Aqui vamos dar por inglês. Olha que interessante que a gente fez as variações. Então, assim, na prática, você desenhou uma tela só, que foram aqueles componentes, e olha o tanto de variações que a gente está conseguindo fazer com essa tela, porque a gente tem essas variáveis configuradas. Lógico que o trabalho de configurar essas variáveis inicialmente vai ser um trabalhinho, mas depois, vamos imaginar que você tem um produto no México, você tem um produto em outro lugar, você tem uma submarca, então isso aqui vai ajudar muito. Às vezes você tem uma tela de login que serve para todas as empresas. E, de vez que você sair desenhando todas, se estiver bem alinhadinho, desenhado, configurado ali nas variáveis, você só vai precisar desenhar um fluxo. Inclusive, eu passei por uma experiência muito parecida, que era uma administradora de shopping, e a gente estava falando de, basicamente, quase mais de 50 shoppings. Tá certo que a gente agrupou alguns grupos ali para categorias para os shoppings se adequar, mas a gente estava falando de quase 6 tipos de marcas e de variantes que a gente ia assumir. Uma ia ser mais quadrada, outra mais redonda, uma ia usar verde, amarelo. Então, a tela de login para a gente era uma só para o pessoal desenvolver, só que a gente tinha todas essas variáveis configuradas ali dentro do nosso projeto, então isso ajudou bastante. Às vezes, o pessoal, o shopping X quer ver como que ficou. Cara, a gente só ia lá, selecionava a variável do shopping, mandava para eles vinham, ao invés de ter que replicar todo o fluxo e fazer tudo para ele, a gente ganhou muita velocidade, muita autonomia. Então, fiquem aí, usem e abusem dessas variáveis, que elas têm um recurso muito poderoso. Beleza? E aí, só para fechar, a gente tem aqui também, por exemplo,
uma aula que a gente acabou não falando, que é a aula do booleano. Então eu já vou emendar aqui, porque esse componente ele está sendo usado aqui, ó. E o que eu posso fazer aqui com ele? Vamos lá. A partir do momento que eu tenho esse protótipo aqui, eu vou até tirar ele daqui. Eu vou colocar uma primeira interação aqui. Login. E o que eu vou falar para esse componente que está sendo usado aqui? Eu já tenho um clique de quando eu clicar, eu mudo do componente ativo para inativo, porque esse componente ele foi criado como um booleano, tá vendo? Ele foi criado como um booleano, true e false. E aí eu vou trazer uma outra ação para ele, coisa que eu não estava conseguindo fazer na versão gratuita, que era o quê? Adicionar mais uma ação no clique. Então, uma ação no clique ele vai trocar de um lado para o outro, inclusive ele vai fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Ele vai tipo ligar e desligar. Mas eu também posso trazer comportamentos. Então eu posso trazer agora que quando você clicar, eu quero que você mude uma variável de, por exemplo, tão mais visível aqui para vocês conseguirem ver. A cor principal. Eu quero aqui que você mude a cor principal. E aqui tanto eu posso trazer uma variável, eu posso falar para ele, sei lá, amarelo. Você vai mudar para o amarelo quando eu clicar em você. A cor principal ela vai deixar de ser azul, ela vai ser amarela. E olha lá, o que aconteceu? Vocês viram o que aconteceu? Olha lá. Só que eu posso fazer também para ele voltar, né? Então, se caso, tipo, volta. Então, assim, você entendeu que quando eu deixei alguma variável como true, eu consigo mexer nessas variáveis, eu consigo fazer variações dentro do protótipo. Então, e aí também junta com as condicionais, né? Então, hoje você tem esse daqui das condicionais, você pode adicionar, opa, uma condicional, que é, se eu tiver uma variável, eu posso colocar aqui, ó, uma variável com nome igual a quadrado, eu posso até colocar aqui quadrado, igual a quadrado, porque ele não reconheceu. Vamos ver se quadrado, agora foi. O que você vai fazer? Você vai navegar para o frame, vai, empresa 4, por exemplo. Mas caso eu não tiver na quadrado, você não vai fazer nada. Então, aqui ele só vai deixar eu navegar. Eu vou até mudar, porque a gente vai começar com um quadrado. Triângulo. Então, aqui eu estou fazendo uma condicional. Quando o nome da empresa for quadrado, eu consigo navegar para o frame 8, inclusive. Deixa eu fazer isso mais certinho. Nossa, gente, onde eu estava? Aqui. Eu vou conseguir navegar para o frame 8. Inclusive, eu vou mudar, gente. Eu acho que aqui não faz sentido. Eu vou deixar aqui, ó. Então, vamos lá. Vou adicionar uma interação aqui. Ao clicar, eu quero ter. Se eu tiver com a empresa igual a triângulo. E aqui, gente, uma dica. Como é texto, a gente sempre tem que pôr entre aspas, tá? Eu vou navegar para o frame 8 instantaneamente. Se não, eu vou navegar para o frame 7. Então, vocês estão entendendo o que vai acontecer? Se eu tiver no frame nesse aqui, eu vou para o 8. Se eu tiver aqui, eu vou para o 7. Inclusive, essa lógica não vai dar certo, porque eu vou começar no quadrado. Quadrado. Vamos ver o que eu criei aqui, gente. Vamos ver. Então, se eu tiver no frame aqui, eu vou para o 7. Se eu tiver aqui, eu vou... Agora eu vou tentar ir para o outro protótipo, que vai ser esse aqui. E daqui, vou trazer esse botão para as outras condicionais aqui, para ver o que acontece. Vamos ver. Esse mesmo botão
é a mesma lógica, né? Como eu estou indo de uma página para outra, inclusive eu tirei o botão. Deixa eu clicar e... Tcharam, tcharam, tcharam. E bora lá. Então aqui eu vou para os frame. E agora aqui eu vou só mudar para a gente só validar nossa regra. Eu vou mudar para a empresa 2, que é a empresa triângulo. Você vai ver que não vai rolar lá. Olha lá, ele não foi, porque é a minha condicional. Entendeu? Então a gente, dependendo do caso, esse exemplo aqui talvez não seja o melhor, mas você consegue colocar condições para que aquela ação ela aconteça. Então, mais uma vez, a gente trabalhou com esse bancos de dados, que são as variáveis pro, você viu tantas possibilidades que a gente conseguiu fazer aqui dentro dessa aula. Então, fique à vontade, use e abuse ali, converse com o seu time, veja quais são as variáveis que faz sentido para vocês, quais são as empresas do grupo que você consegue trabalhar, quais são os seus clientes. Então, você pode ter já um set de artes prontas ali, dependendo do cliente, você vai criando variáveis novas. Aqui eu criei 2 ou 3 para cada uma, né? Mas você pode criar... Eu não sei se tem um limite, eu nunca estressei esse limite, mas é uma funcionalidade muito bacana, tão boa quanto o auto layout que veio para mudar o jogo. Essa aqui também veio para mudar o jogo de como a gente trabalha muito mais integrado com as variáveis, com o pessoal lá de programação, com os bancos de dados dele. E eu ainda acho que fica aí uma visão de futuro que essas variáveis vão conectar um dia em um banco de dados ali da nossa empresa. Então, fica aí esse pensamento e valeu pela presença.